E agora a gente vai se encaminhando para o nosso último painel. Não sei vocês, mas eu não vi a hora passar nessa manhã tão especial, tão grandiosa. E esse nosso último painel que nós iniciamos agora vai homenagear Hannah Sens, judia, nascida em Budapeste em 1921, viveu de perto o antissemitismo ao longo da sua educação escolar. E, por esse motivo, decidiu emigrar para Israel em 1939. Atuou intensamente nos movimentos de resistência da agência judaica em Israel e na Europa, saltando de paraquedas na Iugoslávia em 1944, após cruzar a fronteira com a Hungria, foi presa, julgada e executada com apenas 23 anos de idade. Eu peço apenas que a gente faça silêncio na plateia para esse nosso último painel, que vai coroar toda essa nossa manhã de edificantes pensamentos, reflexões. Chamo agora para moderar esse quarto e último painel da manhã sobre liderança e networking, o senhor Ricardo Birkenstadt, jornalista de formação, executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Fico muito feliz de falar o nome dele perfeitamente agora. Querido, foi bom, né? E chamo também aqui ao palco as nossas convidadas, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, senhora Célia Parnes. Chamo também aqui ao palco a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, senhora Patrícia Ellen. De forma virtual, de maneira remota, nós também teremos aqui nesse nosso último painel a doutora em microbiologia, doutora Natália Pasternak. Um ótimo debate para vocês nessa manhã edificante, esse nosso quarto e último debate. Muito obrigado, Pétria. Bom dia a todas e a todos. Eu acho que a secretária Patrícia Ellen deve estar a caminho. A Célia conseguiu sair um pouco mais cedo da reunião com o governador, ou terminou mais cedo um pouquinho. E, bom, enfim. Eu queria agradecer a doutora Natália Pasternak, que está conosco direto de Nova York. Bem-vinda. E dizer que o Comitê de Liderança e Networking do ELF tem a função de fomentar o protagonismo feminino na comunidade judaica, através de 4 pilares fortes, que são eventos, aprendizado, mentorias e fóruns, onde estamos buscando visibilidade, networking, capacitação e fortalecimento da mulher, para que ela possa perceber o potencial, pleno potencial de sua força e seja uma fonte de inspiração para as futuras gerações. Citando uma frase de Golda Meir, as mulheres não são melhores que os homens, mas também não são piores. Concorrendo a cargos eletivos, contribui para a formação de uma liderança feminina no país. Para mim é um orgulho estar aqui ao lado da nossa secretária, amiga, ex-presidente da Unibis, grande mulher, grande exemplo para todos nós, pelo trabalho que ela faz há muito tempo, porque eu sei que ela começou na Unibis teenager, há pouco tempo atrás, que ela continua uma teenager. A Célia Parnes. Célia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Doutora Natália, grande cientista, microbiologista, ficou conhecida do grande público agora na pandemia, né, da Covid-19, dando entrevistas para todos os canais de televisão, sendo agredida até verbalmente por defender a ciência, né? Impressionante que no século XXI, quem defende a ciência é agredido. Voltamos à época dos Flintstones. Mas, enfim, eu queria começar com a doutora Natália. Doutora Natália, exatamente nesse ponto, o fato de ser uma mulher, de ser cientista do sexo feminino, num mundo machista, né? E o mundo da ciência também é um pouco machista. Como foi esse seu envolvimento nisso, esses últimos 2 anos de pandemia, onde a sua figura se tornou pública, se tornou conhecida? Houve algum tipo
de machismo ou de agressão pelo fato de você ser mulher? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é uma honra dividir a mesa aqui com tão ilustre companhia. E, olha, é complicado a gente ser mulher e figura pública, acho que em qualquer profissão. Dentro da ciência, eu acho que tem nuances. Quando você está protegida dentro do laboratório, você não sente tanto o machismo. Sente, porque existe o machismo, existem menos mulheres chefes de departamento, diretoras de unidade e reitoras, por exemplo, do que homens. Então, existe o machismo, acho que é um longo caminho ainda a percorrer para realmente conseguir equiparar a igualdade de gêneros dentro das universidades e dos centros de pesquisa. Mas uma vez que você sai, que você fura a bolha da universidade, da pesquisa e começa a trabalhar com comunicação de ciência, isso aumenta vertiginosamente. E eu acho que as próprias profissionais de comunicação sabem dizer isso muito melhor do que eu, as jornalistas, as âncoras de TV, que são muito mais cobradas pela sua imagem física, pelo tom da sua voz, pela maneira como se dirigem aos entrevistados, do que pelo conteúdo do que elas falam e das suas reportagens. E para mim foi a mesma coisa. Então, as críticas bobas, machistas que eu recebo, e eu faço questão de dizer que elas são bobas, porque eu acho que a gente não deve aumentá-las, a gente não deve valorizá-las acima do que elas são, que são simplesmente alguém nas mídias sociais, porque mídia social faz todo mundo ficar extremamente corajoso, né? Então, alguém nas mídias sociais que se esconde geralmente atrás de um avatar e de um nome recheado de números, ou seja, você não sabe nem quem é aquela pessoa, que vai te chamar de boba, chata e feia. E a gente não deve realmente, para quê? Por que a gente deveria se importar com uma pessoa aleatória nas mídias sociais que te chama de chata, boba e feia? Então, eu não gosto de supervalorizar essas agressões. Eu acho que a gente deve encará-las de uma maneira mais antropológica e de tentar entender exatamente por quê? Qual é o machismo, qual é o patriarcado que está por trás desse tipo de xingamento bobo, vazio, que se preocupa mais com a qualidade da minha maquiagem do que com o que eu estou falando, com o conteúdo do que eu falo, que se preocupa mais de dizer que, como eu recebi uma vez que eu adorei, que era: Natália, você é muito feia e a sua voz é de taquara rachada. Eu falei, ok, então quer dizer que a carreira de modelo e cantora de ópera, não, né? Que bom que eu sou cientista. Então, assim, são coisas absolutamente para a gente dar risada, mas para encarar também dessa forma antropológica de dizer por que eu recebo comentários sobre a minha voz e a minha maquiagem e a roupa que eu estou usando, e os meus colegas homens recebem só xingamentos do tipo, perdão aqui que eu sei que deveria manter o decoro da linguagem, mas para ilustrar bem, os meus amigos homens são chamados de filhos da puta. Eu sou chamada de louca, histérica, descontrolada, destemperada. Nem os meus colegas homens recebem muita reclamação sobre o conteúdo, nem eu. Mas o tipo de xingamento a gente percebe que é muito diferente. Então, o xingamento dirigido à mulher, ele é dirigido para diminuir a credibilidade, para infantilizar a mulher. O homem não, o homem é só um filho da puta. Claro que não é agradável, mas o tipo de xingamento é muito diferente. E eu acho que isso deve abrir os nossos olhos para perceber como o machismo ainda está institucionalizado, que quando alguém quer tirar a credibilidade de uma mulher, a melhor maneira é infantilizá-la, é defini-la como uma louca, é tirar a credibilidade dela da mesma maneira que faziam há 2 séculos. Então, isso eu acho que é algo de chamar atenção. Inclusive, recentemente, na CPI, a senadora Simone Tebet passou por algo parecido, né? Quando, para desqualificar ela, a pessoa falou que ela estava, não lembro qual era a expressão, irritada ou descontrolada, né? Um absurdo. Célia, você faz um trabalho primoroso na área de assistência social, com, enfim, background de Unibes, etc.
Hoje, os teus interlocutores, boa parte deles são do sexo masculino. Você tem que lidar com prefeitos, com deputados. Você sente que há algum tipo de menosprezo pelo fato de você ser mulher? Bom, primeiro, olá a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui, agradecer esse convite, agradecer a você, Ricardo, Miriam, Luiz, a federação e a todo mundo que está aqui por essa oportunidade de estarmos juntos e aqui falar um pouco desse tema. Sim, é um ambiente majoritariamente masculino. E eu, bom, apesar de que vou fazer enfim, uma lembrança de que, nessa gestão, o governador João Dória fez questão absoluta de ter o maior número de mulheres na história dos governos anteriores do Estado de São Paulo. Então, já é um número um pouco melhor, mas, ainda assim, existe um disparate muito grande entre o número de homens e de mulheres. Mas, Ricardo, eu evito me sentir assim. Eu faço esse trabalho de evitar me sentir assim o tempo inteiro, porque eu acho que também a gente vai criando algumas defesas quando a gente fica muito sensível a esse tema. E, às vezes, diminuir essa sensibilidade também te deixa mais à vontade num grupo que, muitas vezes, é 100% masculino, você é a única mulher. E se você vai muito defendida, muito protegida, mas por um lado, e, por outro lado, você vai muito agressiva, muito luta e militância feminista também, eu acho que as duas coisas te deixam numa posição um pouco frágil. Então, eu evito. É um exercício pessoal de evitar me sentir assim e de encarar qualquer fórum que eu esteja, seja meio a meio, seja majoritariamente masculino, majoritariamente feminino, absolutamente à vontade, como a Natália falou, priorizando o que eu tenho de essência, o que eu tenho de conteúdo. Oi, Patrícia, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Nós estávamos na mesma reunião, na reunião do secretariado, então, às vezes, uma está mais apresentando alguma coisa, não consegue sair, mas, enfim, estamos aqui, deu tudo certo. Mas eu estava falando, Patrícia, e a pergunta do Ricardo era muito em relação a como a gente se sente num ambiente que é majoritariamente masculino, e se existe algum tipo de discriminação. Então, só para concluir, é isso. Eu faço um exercício pessoal de evitar me sentir tanto incomodada, quanto também militante. Eu acho que o que importa é o que eu trago para qualquer fórum, para qualquer reunião, em termos de conteúdo, do que eu me propus. Se é assistência e desenvolvimento social, é para isso que eu estou ali. Se for alguma outra coisa de representação, ou do governador, ou de qualquer outra situação, estarei lá, segura, confiante, do mesmo jeito, com o que eu trago junto comigo. E tento deixar esse tema um tema absolutamente subliminar. Essa é a minha posição. Dar as boas-vindas à nossa secretária Patrícia Ellen. Não sei se tem um microfone aí do seu lado. Tem. A Patrícia foi, assim como a doutora Natália, eu disse que foi uma face na mídia para falar, né, sobre a questão da Covid, a sua face também nas coletivas de imprensa do governador era para falar quando íamos abrir o comércio, fechar, enfim, toda essa parte econômica, né, envolvendo o Estado de São Paulo. E, como tudo nesse país, hoje há uma polarização. O fato, eu perguntei para a Célia, de ser mulher, neste momento, você acha que o número de agressões a você, como secretária e como mulher, foram maiores do que se um homem estivesse no seu lugar, dando as mesmas notícias? Bom, obrigada, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui com vocês, Ricardo. Agradeço o convite, principalmente aqui estar do lado da Célia e da Natália, que são mulheres que eu admiro tanto. Eu acho que bom, a pandemia foi o maior desafio de todos nós, e, sem dúvida, para mim, meu maior desafio profissional e pessoal. Acho que o fato de ser mulher para passar as notícias, na verdade, não necessariamente fez com que eu tivesse um número maior de agressões. Acho que até, de certa forma, é o contrário. Muitas vezes eu colocava ali meu olhar de cuidado, trazia muitos dados e evidências, porque muitas vezes, quando as pessoas estão na polarização, você trazer a informação e a verdade é uma forma de quebrar essa polarização, porque a polarização ela é muito baseada em opiniões. E você trazer o dado, a pessoa vai refutar o dado, sendo que ele está ali. Então,
Isso o governador João Dória apoiou desde o início, uma gestão baseada na transparência, né? Então, nós criamos informações de leitos, informações de dados econômicos, informações de riscos, de casos, de óbitos, que continuam sendo atualizadas diariamente hoje, né? Então, essa tradição ficou, a gente até esquece como foi no começo, mas a gente montou isso assim, a toque de caixa. E, então, criar um modelo transparente é muito importante. A outra coisa que nós vimos no mundo inteiro, na verdade, a gestão das mulheres na pandemia, ela foi mais bem-sucedida por alguns critérios e atributos que foram destacados. Então, você pega, por exemplo, a primeira-ministra ali da Nova Zelândia, a gente teve vários casos, a Finlândia, a Alemanha, mas alguns pontos foram destacados. Um exatamente foi esse, o compromisso com a verdade, com a transparência, levar a informação sempre. A outra foi um cuidado, a percepção da população de sentir que havia uma preocupação real com as vidas e com as pessoas. Teve outro ponto que eu achei interessante, que é a compaixão e a empatia. A Jacinda Ardern teve uma vez, até lá atrás, que fez uma coletiva para crianças, para explicar como é que ia ser o desafio delas de não poder ir para a escola, né? Então, esse olhar de cuidado acabou sendo um destaque bastante grande. E uma firmeza, né, com gentileza, que foi um outro ponto que eu achei curioso, que colocaram que as mulheres sempre eram firmes de trazer, olha, não tem espaço, não dá para... Então, eu lembro, no meu caso ali, eu usava muito isso com setores econômicos. O setor de eventos foi um dos primeiros a fechar, e eles sofreram muito com isso. Então, eles viam quando vai abrir, olha, eu adoraria dizer para vocês quando, mas esse é o setor de maior risco. O mais importante é todo mundo ficar vivo, depois vivos a gente consegue reerguer a economia, mas primeiro a gente precisa proteger as vidas. E hoje é um dos setores que mais nos apoia. A gente ficou assim, fizemos grandes amigos, tivemos momentos muito difíceis, mas tivemos um trabalho juntos. Só para finalizar um ponto sobre liderança feminina, isso não quer dizer que eu não milite na causa e que nós não tenhamos um problema. A gente tem, e eu sou uma militante da causa, sim, sou feminista, sem medo de dizer isso. Tenho 2 filhas, a Maria Luísa e a Ana Vitória, e a situação do papel da mulher piorou muito durante a pandemia. E, de novo, eu não estou dando opinião, são dados, fatos e evidências. O empreendedorismo por necessidade feminino cresceu mais que o dobro do que o masculino. O desemprego da mulher aumentou muito mais do que o do homem. A discriminação, e o único crime que aumentou durante a pandemia foi a violência contra a mulher e contra vulneráveis. Isso é muito grave. A posição de liderança da mulher percentual não aumentou, diminuiu. Então, tem muita coisa que a gente tem feito de marketing sobre ESG, é o tema mais falado na mídia hoje, mas os números ainda não mostram uma mudança positiva. Então, mais que nunca, é o momento da gente se unir e de ocupar o espaço que é nosso de direito. Eu tenho participado de muitas reuniões com o governador, com os setores econômicos, e eu conto quantas mulheres tem em cada reunião. Semana passada, eu fiquei muito assustada, porque teve 2 jantares que eu fui que não tinha nenhuma mulher. Um tinha 50 homens e o outro tinha 20 homens. Um era do setor imobiliário e o outro era investidores em geral. Mas é assustador ver assim, o que tem acontecido, porque a mulher ficou com a tripla carga da pandemia, e eu acho que é um tema muito sério que nós precisamos trabalhar, porque queremos uma diversidade, a foto do nosso país precisa ser refletida na gestão das empresas, no setor público, privado, social, em todos os lugares. Até dentro dessa sua... Vale as palmas. Dessa sua colocação, tem uma pesquisa do BID, do Instituto Ethos, que apenas 13,5% dos cargos de executivo ou de conselho nas 500 maiores empresas são ocupados por mulheres. Então, eu pergunto para a doutora Natália, que lida aí também com grandes laboratórios, conhece, né, o pessoal, pelo menos do mercado farmacêutico, como fazer para avançar, para acelerar o processo de termos mais mulheres como tomadoras de decisão nas grandes empresas do mundo? Legal, Ricardo. Oi, Patrícia. Só aproveitando para dar mais um dado, né, para fazer para aí com os dados da Patrícia, a produtividade científica, Patrícia, também caiu entre as mulheres durante a pandemia. As mulheres publicaram menos e os homens publicaram mais. E claro que isso provavelmente, a gente obviamente teria que fazer uma pesquisa mais detalhada para saber se foi isso mesmo, mas a gente consegue inferir que provavelmente foi porque o que a gente já sabe, as mulheres acabam assumindo muito mais afazeres domésticos do que homens. Durante a pandemia, todo mundo ficou mais em casa, mas os afazeres domésticos
domésticos delas redobraram e dos homens não. Então, isso afetou diretamente a produção científica delas, mas não afetou a dos homens, o que cria aí muito mais disparidade também de publicação no meio científico. E em relação à chefia, Ricardo, e eu acho que daí as minhas colegas de mesa podem falar até melhor do que eu acho que a gente precisa ponderar um pouco o que é representatividade feminina. Quando a gente fala que a gente precisa de mulheres em cargos de liderança, é por quê? É só para ficar bonito na foto? É só para mostrar que a nossa empresa tem diversidade de gêneros? Não, é porque diversidade na chefia, diversidade nas diretorias, nos conselhos, garante que esses conselhos vão ter ideias melhores. Vão ter ideias que vêm de backgrounds e de formações e de realidades de vida diferentes. Porque uma mulher traz uma realidade, uma formação, uma maneira de ver o mundo que é diferente de um homem. Um negro traz uma formação, uma realidade que é diferente de um branco e assim vai. Então, a gente precisa de diversidade para a gente ter empresas melhores, com ideias melhores. Não é porque a gente quer ficar bonitinho na foto. E eu gosto muito de dar o exemplo, falando, né, pegando da minha área da ciência, de quando as mulheres ingressaram na área de primatologia, de estudo de primatas. Isso mudou como a ciência enxergava a primatologia, não como X ou Y pesquisador enxergava. Isso trouxe um novo olhar para dentro daquela área de pesquisa, porque quando a área de pesquisa era dominada só por homens, eles enxergavam a sociedade dos primatas de um ponto de vista muito masculino. E eu não acho que é por mal, entende? Eu não estou fazendo um julgamento moral. É como a gente enxerga o mundo, é o background que a gente tem. Então, aqueles homens que eram primatologistas, eles enxergavam, quando eles estudavam sociedades de primatas, as fêmeas como um objeto, como propriedade dos machos, como um recurso pelo qual os machos tinham que disputar. Então, eles tinham que disputar as fêmeas do mesmo jeito que eles tinham que disputar território. As fêmeas eram vistas como um recurso. Quando começou a ter o ingresso de muitas mulheres cientistas no ramo da primatologia, elas começaram a observar a relação naquelas sociedades de primatas de uma maneira diferente. E elas começaram a ver que as fêmeas não eram recurso, coisa nenhuma, que as fêmeas, inclusive, usavam de várias estratégias, inclusive sexuais, para dominar os machos e fazer o que elas queriam. Que elas enganavam os machos e copulavam com vários machos ao mesmo tempo para que eles não tivessem certeza de quem era a cria. Então, tinha várias estratégias que eram muito femininas e que estavam escapando aos olhos dos cientistas homens. E é por isso que a gente precisa de diversidade nas nossas diretorias, nos nossos conselhos, nos nossos parlamentos, porque a gente vai garantir que uma diversidade de pessoas se traduza em diversidade de ideias e que a gente não olhe sempre o mundo pelas mesmas lentes. Excelente, excelente. Eu vou pedir para a Patrícia, que está mais nesse mundo corporativo, depois eu queria fazer uma pergunta mais capciosa para a Célia, mas, Patrícia, como você vê essa questão da liderança das grandes empresas, das grandes companhias, está nas mãos de homens? Nós temos aqui a vereadora Cris Monteiro, que está lá, eu não tinha visto, foi CEO de banco, enfim, também no mundo masculinizado, o mundo das finanças, mas... Patrícia, como você vê, você disse dessas reuniões masculinas, você vê já um crescimento de lideranças femininas, como uma Luísa Trajano, por exemplo? Eu acho que todo movimento de mudança, ele tem assim altos e baixos, né? Então, a gente começou a avançar na presença de mulheres. Então, você vê, tem estudos recentes, a McKinsey tem um estudo agora que eles atualizaram, o Fórum Econômico Mundial tem um outro também sobre igualdade de gênero, que eles monitoram por setor econômico a presença de mulheres de diferentes escalões. Então, a gente deu um salto grande até o nível de gerência. E mesmo no governo do Estado, a gente vê isso. Por exemplo, no Estado de São Paulo, hoje 63% dos cargos até gerência são ocupados por mulheres. Então, a gente tem já uma paridade muito maior até esse nível. O que aconteceu é que, de diretoria em diante, é onde as mulheres começam a desaparecer. E é onde o modelo, eu acho que fica mais parecido com esse exemplo
dos primatas aqui que a Natália falou, porque começa a ficar muito mais duro também para a mulher acompanhar. Então, as horas são muito mais longas. Às vezes, eu acho até engraçado, eu trabalho bastante, né? Então, tem dia que eu saio às 11 da noite, exausta com as decisões tomadas, aí você volta às 8 da manhã, tudo mudou. Aí você fala, gente, onde é que isso tudo mudou? Quando é que eles se reuniram? Né? E aí você vê que tem uma coisa também de... o clube do charuto, tem não sei o quê, e volta, as decisões mudaram, falando, não é possível, eu estava aqui até às 11 da noite. Então, e olhando no mundo corporativo, que eu percebo, teve um avanço, mas agora a gente está naquele movimento rebote, que veio na pandemia com muita força, muito pela tripla carga da mulher. Porque a mulher ficou em casa com as crianças, hoje 40% das famílias já são financiadas 100% por mulheres. Então, imagina o desafio. Essa mesma mulher que ficou em casa, que ficou cuidando dos filhos, também é o arrimo da família hoje também. Dá um desafio muito maior para você conseguir ter tempo de fazer uma produção científica ou para galgar os próximos passos na carreira. Pelo aspecto de performance, em todos os setores, a gente vê que quanto mais diversos, melhor é a performance. Até tem estudos recentes, inclusive na Bolsa de Valores, que as empresas que têm maior diversidade têm ações com a melhor valorização. É porque o ambiente diverso é mais aberto para a inovação, tem uma relação também que a mulher tem já esse elemento multitarefa, acaba sendo mais eficiente, aumenta a produtividade nas organizações. Então, tem vários estudos que complementam. Com relação à parte comportamental, eu falo pela própria experiência prática. Quando você vai num ambiente que tem só homem, muda completamente a dinâmica, sem dúvida nenhuma. É uma dinâmica que ela é um pouco mais competitiva. A gente brinca, até eu falo muito com a Célia, que até vir para o setor público eu não tinha visto muito essa coisa do ciúme de homem, né? Que a gente sempre fala de ciúme de mulher, mas tem o ciúme de homem, tem essa coisa territorialista. Eu passei a estudar mais e ler sobre isso, que eu achei legal a Natália trazer ali, mas tem muitos estudos antropológicos que falam sobre isso e dá importância na saúde no ambiente com relação à diversidade. E não é só de gênero, é de raça, é de origens, né? Então, são vários tipos de diversidades aqui que a gente precisa incluir. Mas minha perspectiva é essa. Você tem nomes grandes de mulheres já fazendo muita diferença, tem esse desafio do movimento rebote que aconteceu na pandemia. O que a gente tem feito como Estado, e aí o próprio governador deu uma carta branca para as mulheres aqui, líderes, trabalharem muito nisso, é ter políticas compensatórias. Então, hoje, nossos 2 maiores programas de bolsa e transferência de renda, eles priorizam mulheres. Tanto o Bolsa Trabalho quanto o Bolsa Empreendedor, a gente tem no Bolsa Trabalho 9 de cada 10 bolsistas são mulheres, e no Bolsa Empreendedor 8 de cada 10 bolsistas são mulheres, porque novamente as que foram mais impactadas. E outra curiosidade, no Banco do Povo, que a gente passa microcrédito, as mulheres são mais assíduas, pagam mais e são mais responsáveis na gestão dos recursos. Então, a gente tem apostado muito também em fazer uma busca ativa de mulheres para que possamos, quando a gente investe na mulher, na família, a prosperidade acaba acontecendo mais rápido. Muito bem. Célia, a pergunta mais capciosa para você é porque eu gosto de você. A Patrícia e a Natália falaram muito do mundo corporativo. Eu queria que você falasse do mundo que você conhece, que é o mundo comunitário. Por que a gente não tem mulheres nas grandes entidades como presidente? Por que a presidência, as mulheres só são, teoricamente, entre aspas, só podem ser presidentes de entidades assistenciais ou femininas? Como mudar isso? Qual é o próximo passo? Bom, então, eu ia só fazer uma parte aqui. Patrícia, você falou do Clube do Charuto. Não é o problema o Clube do Charuto, o problema é o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp tem um que nós estamos e um que nós não estamos. No que nós não estamos, eles postam as piores coisas que vocês imaginam, as coisas mais horrorosas possíveis, e ali, sim, acontece. O problema não é o Clube do Charuto nem o do vinho, o problema é o grupo do WhatsApp masculino, exclusivamente masculino, é horrível. Mas eu acho o seguinte, eu acho pelo contrário, eu acho que as lideranças comunitárias são femininas. Eu acho que as organizações sociais são a base da nossa
comunidade judaica. Foi ali que tudo começou, foi trazendo os imigrantes, foi acolhendo os imigrantes, colocando na creche os médicos e tudo. Quem estruturou a comunidade aqui no Brasil foram as mulheres. E eu sei disso por fatos, porque fui no Arquivo Histórico Judaico conhecer quem assinou ali a primeira ata de fundação da Unibis, e eu tenho certeza que, em relação à Unibis, eu conheço um pouco mais, mas das outras também, foram as mulheres que estruturaram a comunidade judaica aqui em São Paulo. Então, eu acho que, sim, as lideranças são as mulheres, acho que foram elas que foram as primeiras a dar base, a consolidar essa segurança, e vejo elas na liderança de muitas organizações. Tem algumas, eu concordo aí agora com você, que vem tendo um histórico muito mais masculino. Mas que tem mudado isso, como é o caso aqui da federação agora, fazendo todo esse movimento de diversidade, na Conib também. Então, eu vejo que a coisa agora vem mudando em algumas delas que estavam com uma trajetória muito masculina. Mas eu acho que a estrutura da nossa sociedade foi 100% baseada na força feminina, na coragem feminina, na estrutura dessas mulheres que têm histórias espetaculares, como a gente pode e deve ver aí no Arquivo Judaico. Mas eu acho que, sim, tem muito o que se fazer. A gente tem aí mulheres agora na presidência do Conselho da Federação, agora a Denise Antão, na presidência do Conselho da Hevra Kadisha, que, coincidentemente, é a minha mãe, mas que são organizações que eram muito masculinas e que têm mulheres na presidência do Conselho, que é o cargo mais alto da organização. Então, assim, não sei, Ricardo, eu acho que temos muito o que fazer. Acho que tem um movimento aqui com as nossas meninas, de atrair elas para todas essas organizações e que elas enxerguem tudo que compõe a nossa comunidade, porque, às vezes, a família só enxerga a organização a qual ela está vinculada. E aí parece que as outras não entram um pouco no radar. Eu acho que talvez tenha um papel importante de mostrar toda a estrutura comunitária e quais são as possibilidades de atuação de voluntariado ou de profissionais, mulheres, nessa estrutura comunitária. Natália, desculpa chamá-la de Natália só, não de doutora, mas a Patrícia comentou aqui que boa parte dos programas, hoje você tem 9 em 10 mulheres, enfim, dos programas que o governo do Estado está fazendo. Já se chegou a pensar em cotas para as mulheres? Ou isso talvez seria algo distante da nossa realidade, na sua opinião? Pode chamar de Natália, por favor, né, Ricardo? Também estou te chamando pelo nome e as minhas colegas aqui. Ricardo, eu acho que mais importante do que pensar em cotas, principalmente na área da ciência, seria pensar em programas melhores de licença maternidade e paternidade. A gente tem evidências na carreira científica de que um dos maiores entraves para que a mulher deslanche na carreira é a maternidade, porque geralmente a gente se torna mãe lá pela faixa dos 30 anos, que é a época que a gente está justamente terminando o doutorado, ingressando no pós-doc, ou seja, a gente está chegando na parte mais competitiva da carreira científica, que é a parte onde a gente tem que publicar para caramba. E daí o que acontece? Você se torna mãe, acaba tendo aí todo um burden, né, de afazeres domésticos e de cuidar do bebê, e fica para trás nessa corrida. E o que eu acho muito curioso é que até hoje, na maternidade, a gente tem a figura do homem que ajuda. O homem ajuda. E todo mundo bate palma para o homem que, ai, que bonitinho, ele sabe trocar uma fralda, né? Como se não fosse obrigação dele. Ai, que bonitinho, ele está levando o bebê para passear, né? Então, eu acho que a gente só vai realmente conseguir falar em igualdade, equidade de gêneros, quando o homem for realmente parte da obrigação de cuidar de um bebê, de cuidar da família. E parceiro, dividindo essa responsabilidade, e não o homem que ajuda e que todo mundo ainda aplaude porque ele ajuda.
E eu acho que isso precisa, talvez, começar no legislativo. A gente poderia pensar em realmente ter leis melhores de licença maternidade e paternidade que fossem mais equitativas e que realmente dividissem a responsabilidade de acordo com a vontade do casal. E a gente não tem isso. A gente tem a licença maternidade para a mulher, onde a gente assume que a principal cuidadora do bebê vai ser a mulher. E, claro, tem uma parte que realmente só ela pode fazer, se ela for amamentar, mas tem uma grande parte que pode e deve ser dividida entre o casal. E o casal, eu digo, tanto faz, se for casal de 2 mulheres, de 2 homens, de homem e mulher, mas o casal, geralmente as pessoas têm filhos aos pares, né? E esses pares precisam ser contemplados com licenças adequadas dos seus locais de trabalho, para que aí sim a gente tenha uma real equiparação de oportunidades, porque o que acontece é que a mulher acaba perdendo oportunidades de avançar na carreira quando ela se torna mãe. E se tornar mãe é uma coisa muito legal, eu não acho que a gente deveria perder oportunidades por isso, que, sabe, que acaba às vezes até gerando um certo ressentimento, ou que muitas mulheres acabam optando por não serem mães, o que se for uma opção para ela, legal, não quero, ninguém tem obrigação de ser mãe, mas que triste se alguma mulher acaba fazendo essa opção por causa de trabalho. Poxa, mas se eu queria, mas eu não vou me tornar mãe, porque senão eu vou perder muitas oportunidades. Isso não é uma coisa que acontece com o homem. Então, essa disparidade precisa ser resolvida. Um homem não pensa, eu não vou ter filho por causa da minha carreira. A mulher pensa, isso não deveria acontecer, os dois deveriam pensar juntos. Então, quem sabe é muito mais por aí do que realmente uma questão de cotas. Vamos dar cotas para os homens para eles serem pais. Sensacional. Patrícia, você concorda com esse posicionamento da Natália em relação, ou você tem uma opinião diversa em relação à questão de cotas para as mulheres? Eu concordo com a opinião sobre a licença. É muito importante dar as mesmas condições para os homens, para mulheres, para que eles possam tanto ficar em casa quanto ir ao trabalho. Eu acho que a questão de cotas, quando a gente joga ela num contexto de polarização, a gente acaba perdendo a essência do que essa política tem. A base de políticas afirmativas é corrigir distorções. Então, se nós pegamos assim de uma forma bem pragmática, né? A gente tem uma distorção na empresa, que estamos ali fazendo um trabalho e fazemos um mapa de venda de produtos no territorial e vemos que estamos vendendo muito bem numa região e não estamos vendendo muito bem numa outra região que tem tanto potencial quanto. O que você faz? Você realoca o seu esforço para vender na outra região também. A questão da cota, da política afirmativa, é tão simples quanto isso. Num país onde a gente não consegue passar da marca de 20% das mulheres em posição de liderança, se a gente não se colocar isso como meta, isso não vai mudar. Porque se fosse fácil mudar sem nenhum esforço, já teria mudado. Então, eu acho que é menos dizer... a palavra cota, acho que tira a gente um pouco do foco, né? Se você transferisse cota por meta, né? A nossa meta é ter ali a foto da liderança, refletindo a foto do nosso país. Será que a gente consegue sair... Porque eu vejo muitas vezes a gente com desconforto de falar, se eu falar que eu defendo cota, eu sou de esquerda, se eu falar que eu não defendo cota, eu sou de direita. E essa é a discussão menos relevante que a gente tem nesse momento. A mais relevante é que a gente tem um problema histórico que não está sendo resolvido. E que, se a gente não colocar ele como meta, ele não será resolvido. Então, temos, sim, que ter políticas afirmativas. Eu defendo políticas afirmativas e que bom seria se a gente não precisasse delas. Mas nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. E não dá para negarmos isso. A desigualdade do nosso país é visual. E, ao mesmo tempo, é a população mais diversa do mundo. Então, olha que beleza. A gente tem essa riqueza da diversidade, mas não tem alavancado ela como nós poderíamos alavancar. E isso começa na entrada. Vou dar um exemplo onde a gente precisa ter um olhar diferente, que a gente já mudou, no nosso caso, as ETECs e FATECs. Né? A gente tem os cursos de tecnologia. As meninas não se inscrevem nos cursos de tecnologia. Se a gente não fizer nenhuma política afirmativa e específica para que as meninas se inscrevam,
A gente tem um problema na inscrição. E já começa com 7, aí é o inverso do que eu te falei. 7 de cada 10 inscrições são de meninos, no melhor dos casos. Quando a gente faz o estímulo específico, a gente consegue ter a meio a meio. Então, a meta que eu coloquei para a minha equipe é: vamos fazer um retrato da população. É esse retrato que a gente tem que ter na saída, meio a meio. Aí, um caso, a gente contratou uma empresa, uma organização que doou até o serviço para a gente para fazer a seleção dos nossos diretores regionais do trabalho. Quando eu assumi, eram todos homens. Falei, por que só tem homem diretor do trabalho? Então, vamos fazer o processo seletivo. No processo seletivo, começou, eles me apresentaram, metade dos currículos eram de homens, metade eram de mulheres, mais de 2.000 currículos. Aí, passou algumas semanas, eles vieram me trazer a pré-seleção da bancada semifinal. Na bancada semifinal, 70% eram homens. Quase 80%, na verdade. Eu falei, o que aconteceu? Aí ninguém sabia me explicar. Eu falei, vocês podem voltar e fazer um diagnóstico? Tinha problema de currículo das mulheres. E aí a empresa, a organização, fez o diagnóstico, devolveu falando, olha, porque a gente percebeu que as mulheres na bancada se apresentavam de um jeito diferente dos homens, elas não contavam tanto a história, os homens eles têm uma abertura maior para fazer o próprio marketing pessoal, e, na hora da entrevista, as mulheres performavam pior do que os homens. Ou seja, com currículos do mesmo nível, as mulheres, na entrevista, desapareciam. Aí eu falei, vocês conseguem fazer uma abordagem diferente para que as mulheres tenham a chance de mostrar a experiência delas? E eles fizeram, e, no fim do dia, a gente conseguiu contratar ali 60% homens, 40% mulheres. Era 50-50, no fim, uma mulher desistiu e entrou um outro homem no lugar. Mas foi muito interessante, porque a moça veio me agradecer depois, falou, você foi a primeira pessoa que pediu para a gente olhar com cuidado o processo seletivo. A gente está fazendo esse trabalho em 10 estados, e ninguém nunca tinha pedido isso para a gente antes. Então, te agradeço, porque nós vamos tomar esse cuidado no futuro. E, como mulher, eu te agradeço mais ainda, porque a gente tinha excluído várias mulheres que vão ser excelentes diretoras regionais do trabalho. Então, talvez a gente tirar um pouco desse paradigma que a gente criou com a cota, tem um pouco de programação neurolinguística. A gente quer fazer parte de grupos. E a gente fica fazendo aquela matemática. Meu grupo é mais isso, é mais aquilo. Se eu aceitar mais isso, eu vou fazer mais parte do grupo ou não, principalmente em comunidades, né, que são tão importantes. E as redes sociais exacerbaram isso. Então, minha sugestão é a gente pensar como é que eu consigo incluir mais, como é que eu consigo melhores resultados e usar as políticas afirmativas para serem processos transitórios para a gente transformar, fazer se depara. A política ela é a jornada, né? O nosso foco é para onde a gente está indo. E a gente não pode, gente, deixar que isso vire uma discussão ideológica em um dos países mais desiguais do mundo. É tarefa de cada um de nós transformar essa realidade. Eu olho para as minhas filhas, a Maria Luísa e a Ana Vitória, eu falo assim, não dá para eu aceitar que elas vão ter menos chance de trabalhar em tecnologia, menos chance de serem presidentes de empresa, só porque elas são meninas. Né? Então, qual que é o meu papel nessa história? E eu acho que cada um de nós tem o seu papel. Né? Então, minha sugestão, esqueçam cotas e pensem qual que é o papel de vocês para, de fato, ter essa transformação, porque eu acho que a meta todo mundo concorda. Então, qual que é o meu papel para chegar nessa meta? Depois, sentado na cadeira que a Mariana Couto sentou, quer dizer, olha a responsabilidade, e o relógio para ela foi cruel, para mim também está sendo. Faltam um pouco mais de 5 minutos, então eu queria começar, nos encaminhar para o final, e eu queria que a Célia desse uma mensagem para esse grupo. É um grupo que busca colocar a mulher, esse grupo do Network, em contato com as grandes cabeças e as grandes lideranças femininas. Então, uma palavra de incentivo para esse grupo que está aqui acompanhando hoje. Bom, acho que ficou claro, Ricardo, acho que talvez até pela diferença de idade que eu tenho com a Patrícia e com a Natália, que eu tenho um estilo diferente de falar sobre o mesmo tema. E de ver a inserção feminina de uma outra forma, e não condenando, porque eu acho notável a forma como a Patrícia se posiciona, a forma como a Natália se posiciona, mas eu me posiciono de forma muito diferente. E não, por isso, mais tímida, mais diferente. Eu não tenho essa vontade, vamos dizer, de fazer a coisa de forma... É muito difícil escolher a palavra aqui sem errar,
Mas eu tenho um estilo muito soft de fazer essa conquista. E eu uso essa força do feminino, essa potência do feminino, essa criatividade feminina, a doçura feminina, os soft skills que as mulheres têm para fazer o mesmo tipo de entrada. Por isso que eu não falo... É lógico, eu sou a favor de cotas, aliás, não ao longo do tempo. Eu acho que cota é uma coisa que faz muito sentido se a gente olhar ao longo de algum período. Não para sempre, obviamente. Mas eu tenho um formato muito diferente. Eu também tenho 2 filhas, como a Patrícia, mas eu tenho um formato muito diferente de ver e de orientar, no caso delas, como é essa inserção delas no mundo da liderança, no mundo empresarial, que ambas atuam, de me enxergar no mundo político também. É um outro formato, mas acho que é um formato mais explorando tudo que o feminino e a mulher têm para agregar a esses mundos. E eu acho que esses soft skills e acho que essa potência do que a gente traz dentro da gente é que vai abrir caminhos, é que deve abrir caminhos e que gera menos, que não deve gerar rejeição, que não deve gerar um estranhamento, enfim. São estilos diferentes de chegar no mesmo lugar, de conquistar as mesmas porcentagens que eu acho que a gente tem que estar, e, sem dúvida, eu acho que a gente tem que estar em situação de igualdade 100%. Obrigado. Antes de passar para a Natália e para a Patrícia, só queria dizer que nós temos mulheres inspiradoras aqui na plateia. Cláudia Costin, que eu acho que é um exemplo, não só na área de educação, mas é um modelo de pessoa. A Vera Bobrov, que também está aqui, que foi minha presidente na federação. E, obviamente, a minha mulher, que está aqui em cima também, que se eu não falar, é maravilhosa, uma das melhores psicólogas que eu conheço, não tenho dúvida. A Lísia Koifman, isso aí. Doutora Natália, eu queria a sua mensagem final de incentivo a esse grupo de mulheres que vem fazendo um trabalho fantástico. Está no mudo. Perdão, estava no mudo. Porque sempre tem que ter alguém no mudo, né? E aqui só estou eu no telão. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Célia, Patrícia, pela companhia. Eu voltei aqui um pouco na contramão do que a Célia falou, que era o que eu tinha preparado para o final. Eu realmente acredito que a gente precisa ensinar as nossas meninas, desde cedo, a não se ancorar nessas características ditas femininas, porque eu não acredito que elas existem. A questão da doçura feminina, a questão de que a mulher é mais compassiva, de que a mulher é mais fofa, eu acho que isso tudo é uma grande bobagem. A pessoa mais doce que eu conheço, mais compassiva que eu conheço é o meu marido. O meu marido, Carlos Orsi, que é coautor comigo, inclusive, do livro que a gente acabou de ganhar, o Jabuti. Então, a gente não deve ensinar... Está à venda aqui na saída, tá? O seu livro está à venda muito aqui. Obrigada. Então, quem quiser e puder comprar, aqui na saída tem o livro da doutora Natália. Muito obrigada, Ricardo. E eu não acho que a gente deve ensinar as nossas meninas desde cedo que elas tenham um diferencial feminino de serem mais doces, mais compassivas, mais maternais, só porque elas são mulheres. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai continuar ensinando para elas que elas têm que se curvar a estereótipos, que quando alguém chamá-las de louca, histéricas, quando elas crescerem, é porque elas deveriam se comportar de uma forma mais doce, mais fofa, falar baixinho, não serem agressivas, porque homem, quando fala firme, é assertivo, mulher é agressiva, mulher é louca. E eu acho que a gente precisa ensinar isso desde cedo para elas. Então, eu não ensino para minha filha, que eu também tenho uma filha, que ela tem características femininas, ela tem características que são dela, que são pessoais. E liderança é para qualquer um que curta e que tenha características que façam com que a pessoa se dê bem numa situação de líder. Nem todo mundo precisa ser líder, nem homens nem mulheres, mas homens e mulheres que queiram ser líderes vão ser cobrados por características específicas para assumir essa liderança. E se essas pessoas que assumirem liderança puderem fazer isso de uma forma com gentileza,
com compaixão, isso não é porque essas pessoas têm características femininas, é porque elas são pessoas compassivas, é porque elas são pessoas gentis. E essas características a gente quer enxergar em qualquer líder, não só em mulheres. Então, essas diferenças eu não aceito e eu não vou permitir que a minha filha aceite. Nós temos que ter pessoas compassivas, pessoas gentis, porque para que a gente quer um líder que desrespeite o próximo? Mas ensinar que essas características, que existem características femininas e masculinas e que a gente, né, por causa disso, a gente deve exercer X ou Y ou se comportar de maneira X ou Y é muito perigoso. É justamente o que gera expectativa de que uma mulher se comporte ao expor um conteúdo na televisão, por exemplo, como eu faço, de uma maneira diferente do que o colega homem se comporta. Então, essa seria a minha mensagem final. Vamos tirar os estereótipos que geram expectativas de comportamento X ou Y das nossas meninas e meninos. Eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente realmente tenha uma igualdade no futuro. Obrigada. Patrícia, por favor, as suas palavras finais e obrigado pela presença. Obrigada. Bom, difícil ser a última aqui. Eu acho que, só para juntar um pouco do que eu ouvi da Célia e da Natália, porque eu acho que é a junção das duas coisas que vai fazer a gente sair do outro lado, né? Eu acho que hoje existe uma expectativa que as características femininas dos seres humanos estejam mais refletidas nas mulheres. E que as características masculinas dos seres humanos... E eu estou falando, gente, eu tenho meu lado matemático, tenho meu lado abraçadora de árvore aqui, então vocês vão ter que aguentar agora a filosofia, tá? Mas a gente tem uma discussão, né? Vocês todos aqui trabalham muito a espiritualidade, que a gente sempre fala do nosso lado feminino e do nosso lado masculino. E o lado feminino é mais agregador, mais compassivo, e o lado masculino, quando a gente fala de masculino e feminino, desse lado simbólico, né? É mais assertivo, mais competitivo. Então, não tem a ver com homem e mulher. Tem a ver com características que todos nós temos e que, às vezes, se expressa mais de um jeito, mais de outro. Agora, existe uma expectativa da nossa sociedade, e isso é muito mais exacerbado no Brasil, sim, em algumas outras sociedades, que é qual que é a característica da mulher, qual que é a característica do homem, e fixa muito isso. E eu acho que o mundo está precisando de um novo modelo de gestão. Então, acho que aí que é um pouco mais complexo. Não adianta a gente botar a culpa no homem ou na mulher, o problema somos todos nós. A gente precisa ir para um trabalho mais compassivo, sim, menos competitivo, sim, pegar essa energia da competição, que é boa, mas juntar com uma energia assim, de inclusão, que é urgente. A gente está destruindo a natureza, assim, então tem várias, e é muito fácil a gente criar assim uma visão de o problema que é do homem, da mulher, grupos, foi um pouco eu falei dos grupos também, que às vezes exacerbaram isso. Então, a minha visão, eu acho que é o complemento das duas visões aqui. Eu acho que a gente precisa de mais inclusão, precisa de mais compaixão e empatia, isso está faltando muito. Por coincidência ou não, tá? Eu sinto que os ambientes assim masculinos eles são mais competitivos hoje, tá? E o ponto a gente precisa de mais diversidade. Tá chato viver assim. Tá chato viver em grupos tão homogêneos. A gente fica brigando para estar no grupinho e depois, quando fica naquele grupinho, perde a beleza da inclusão. Nossa, tem um gato ali? É um gato, Natália? Que lindo! Temos um gato com a gente ali. Mas... É uma gata. É uma gata, uma gata. Ela é mais feminina ou mais masculina? Mas aí onde que eu ia chegar só, e aí Célia e Natália, a gente vai ensinar os nossos filhos a irem onde elas quiserem, conquistar o que elas quiserem, e a gente também acolher as formas de cada um fazer as coisas. Se um é mais assertivo, mais combativo, eu já fui muito acusada por ser mulher, você está sendo assertiva demais. Né, assim, se fosse um homem ali, provavelmente não iria receber o mesmo feedback. Né, várias vezes, assim, quando eu estou entregando meu trabalho, não conseguem achar um defeito na qualidade, na forma. Você está sendo arrogante. Assim, as únicas ofensas que eu já recebi no meu trabalho eram arrogante ou assertiva.
Entendeu? Que bom, né? Porque não tem outra coisa para falar. Então, agradeço. Agora eu comecei a agradecer. Quando me chamam de arrogante, obrigada. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o meu trabalho? Não, só isso? Ai, que bom, obrigada. Então, você está muito feliz com o meu trabalho, então, né? Então, eu acho que isso são os vieses que a gente tem na nossa cabeça, que mulher não pode falar de uma forma mais dura, não pode falar de uma forma mais forte, mulher tem que estar com a unha feita o tempo. Eu adoro fazer minha unha, não tenho nada contra. Mas eu estou há 6 meses sem fazer minha unha agora. E eu fico pé da vida quando alguém vem me falar, como você não faz sua unha? Entendeu? Então, assim, eu gosto de fazer minha unha, eu vou fazer quando eu quiser. Mas não quer dizer que eu tenho que ser julgada se eu não fiz minha unha. Né? Ou seja, o fim da minha história, só porque eu me compliquei aqui, então eu vou finalizar dizendo assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. Só, eu vou pedir 30 segundos antes de finalizar, Pétria, se você me permite, que você é a chefe aqui, e a Célia pediu para falar mais uma palavrinha, então, você precisa... Oi? Ricardo, eu avisei que eu precisava sair exatamente às 11, eu já fiquei 5 minutos a mais e eu preciso entrar em outro evento. Não tem problema, Natália. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Natália Pasternak. Muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Célia, por favor. Obrigada, Ricardo. Acho que é importante a forma como a Natália interpretou o que eu falei, e aí eu pedi para o Ricardo uma fala, porque eu acho que é importante me posicionar frente a vocês, muito mais do que, em alguma oportunidade, eu até me posicionarei junto a ela. Mas eu me recuso 100%, e isso acho que ninguém vai me tirar da cabeça, achar que homens e mulheres são iguais. E eu acho que não tem que ser mesmo. Então, assim, acho que a gente pode alcançar as mesmas posições, acho que temos o mesmo potencial, acho que tem toda uma questão comportamental, mas iguais nós não somos, não seremos, e não é para ser mesmo. A própria história dos primatas aí deixou muito claro que não é assim que funciona. E tem uma coisa que é natureza. E, desculpa, isso ninguém vai mudar. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Célia Parnes, minha presidente. Obrigado, Patrícia, Natália.